Imagine uma criança de 2 anos. Ela não sabe o que é pecado. Ela não escolheu os pais que tem. Ela não tem capacidade de odiar ninguém. Agora imagine que alguém a condena à morte por afogamento. Se um ser humano fizesse isso, o chamaríamos de monstro. Mas e se esse alguém fosse Deus? Porque é exatamente isso que diz a Bíblia. E hoje, em Crônicas do Juízo, vamos ler o que está escrito, sem filtro, sem desculpa e sem medo da pergunta. Gênesis 6 começa com uma frase que a maioria das igrejas passa rápido. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu, o Criador do universo, arrependido da própria criação. Pense no que isso implica. Se Deus é onisciente, se Ele sabe tudo antes de acontecer, como Ele pode se arrepender de algo que já sabia que ia acontecer? Essa contradição já está no versículo 6. Antes do dilúvio nem começar. Gênesis 6, 7 diz: Apagarei da face da terra o homem que criei, bem como os animais, os répteis e as aves dos céus. Os animais, os répteis, as aves, seres sem consciência moral, sem capacidade de pecar, condenados à morte junto com os humanos. Por quê? O texto não responde. E Noé? Gênesis 6, 9 diz que ele era justo e íntegro em sua geração. Por isso Deus o escolhe, a ele, a sua família e aos animais. Mas aqui surge a primeira questão incômoda. A família de Noé foi salva porque eram justos? Ou porque tinham o pai certo? E as crianças das outras famílias, bebês que ainda mamavam, recém-nascidos, estavam entre os malvados que mereciam morrer afogados? Gênesis 7, 19. As águas cobriram todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus. Se levarmos o texto ao pé da letra, estamos falando do maior evento de extinção em massa da história humana. Não uma guerra, não uma praga, um afogamento planetário. Estimativas históricas indicam que na época do dilúvio, existiam entre 1 e 10 milhões de seres humanos na Terra. Todos eles, exceto 8 pessoas, morreram afogados. 8 pessoas, de até 10 milhões. Entre os que morreram, crianças, bebês, grávidas, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que talvez nunca tivessem sequer ouvido falar de Noé, animais que nunca fizeram nada a ninguém. Se um ser humano tivesse esse poder e o usasse assim, a humanidade inteira o chamaria de genocida, como chamamos quando Deus faz o mesmo. Agora, vem algo que a maioria dos cristãos nunca ouviu, e que muda completamente a forma de ler essa história. O dilúvio de Noé não é a única história de dilúvio da antiguidade. Em 1872, um pesquisador britânico chamado George Smith estava estudando tábuas de argila do Museu Britânico, tábuas com mais de 3.000 anos, escritas em escrita cuneiforme, em língua acadiana. E ele encontrou algo que o deixou tão perturbado, que, segundo relatos da época, ele começou a se despir no meio do museu. O que ele leu era a história de um homem chamado Utnapishtim, avisado pelos deuses de um dilúvio iminente, ordenado a construir um grande barco, salvo junto com sua família e os animais. E após as águas baixarem, um arco-íris como sinal de aliança. Essa história estava no Épico de Gilgamesh, um texto mesopotâmico escrito séculos antes da Bíblia ser compilada. As semelhanças são impossíveis de ignorar. Um homem justo avisado pelos deuses, uma arca construída com medidas específicas, animais salvos em pares, pássaros soltos para testar as águas, o barco encalha numa montanha, uma aliança selada após o dilúvio. Isso significa que o dilúvio de Noé foi copiado? Não necessariamente. Pode ser que ambos descrevam o mesmo evento real, visto por culturas diferentes. Mas levanta uma pergunta que a teologia raramente enfrenta. Se outras culturas tinham a mesma história antes dos hebreus a registrarem, o que isso diz sobre a origem e a autoridade do texto bíblico? Antes de continuar, vou fazer o que esse canal sempre faz: apresentar os melhores argumentos do outro lado.
Porque intelectualmente precisamos ouvir os dois lados. Primeiro argumento: Deus é soberano. Ele pode fazer o que quiser com sua criação. Teólogos como John Piper defendem que Deus, como criador de toda a vida, tem direito absoluto sobre ela. A morte não é uma tragédia nas mãos de Deus, ele escreveu. É soberania. É um argumento coerente dentro de um sistema teológico. Mas observe o que ele implica. Se tudo que Deus faz é bom por definição, então a palavra bom não tem significado independente. É apenas outra forma de dizer o que Deus faz. Isso não é uma defesa moral. É uma redefinição do que é moral. Segundo argumento: não havia inocentes. Toda a humanidade era corrompida. Gênesis 6:5 diz que todo o pensamento e intenção do coração do homem eram continuamente maus. Mas esse argumento enfrenta um problema imediato. Bebês. Uma criança de 6 meses não tem pensamentos contínuos. Ela não tem intenções morais. Ela apenas existe. E o próprio Deus, em Jonas 4:11, demonstra piedade por Nínive por haver nela 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Uma referência clara a crianças pequenas. Se Deus usou a incapacidade moral como critério de piedade em Nínive, por que não usou o mesmo critério no dilúvio? Terceiro argumento: o dilúvio não foi literal. É uma narrativa simbólica. Muitos teólogos modernos dizem que o dilúvio não é um relato histórico literal. É uma história com significado teológico sobre julgamento e redenção. É uma posição intelectualmente honesta, mas cria um novo problema. Se o dilúvio não é literal, o que mais não é? A ressurreição, a criação, o êxodo e mais. Se é apenas simbólico, por que gerações de cristãos acreditaram e ainda acreditam que foi real? A fé de bilhões de pessoas foi construída sobre uma leitura equivocada? Quarto argumento: Deus deu chances. Noé pregou por 120 anos. Essa tradição de que Noé teria pregado por 120 anos enquanto construía a arca não aparece no texto bíblico. Ela vem de fontes judaicas tardias, como o Midrash. Mas vamos aceitar o argumento. Mesmo que Noé tenha alertado o mundo por décadas, como um bebê recém-nascido escolheria se arrepender, como uma pessoa com deficiência cognitiva profunda tomaria uma decisão espiritual. O argumento da chance de arrepender-se pressupõe capacidade de escolha. E claramente nem todos os mortos tinham essa capacidade. Chegamos ao ponto central. A tensão que a teologia cristã clássica nunca resolveu de forma satisfatória. De um lado, um Deus definido como infinitamente bom, amoroso e justo. Do outro, um texto que descreve esse mesmo Deus afogando milhões de vidas, incluindo as mais vulneráveis. Existem 3 saídas intelectuais para esse dilema, e nenhuma delas é confortável. Primeira saída: fé radical. Deus é bom por definição. O dilúvio, portanto, foi bom, mesmo que eu não entenda como. Essa posição exige suspender completamente o julgamento moral humano. É uma escolha legítima, mas é uma escolha, não uma resposta. Segunda saída: revelação progressiva. O Deus do Antigo Testamento é apresentado de forma imperfeita. A revelação divina é gradual, e o Novo Testamento corrige essas imagens. É a posição de teólogos como C.S. Lewis e N.T. Wright. Mas levanta uma questão. Se parte da Bíblia apresenta Deus de forma errada, qual parte podemos confiar? Terceira saída: ceticismo. Essa história revela que a imagem bíblica de Deus é inconsistente, e que o texto foi escrito por humanos com limitações morais. É a posição de críticos como Bart Ehrman. Não é necessariamente ateísmo, é apenas a recusa de aceitar contradições sem questioná-las. Nenhuma dessas saídas é fácil, e nenhuma está obviamente errada. O que está errado é não fazer a pergunta. Gênesis 9:13. Depois do dilúvio, Deus coloca um arco-íris no céu e diz: nunca mais destruirei toda a carne. Ele reconheceu que foi longe demais? Ou apenas estabeleceu um novo método?
Esse canal não existe para destruir a fé de ninguém. Existe para tratar a fé como adultos. Se a sua crença não sobrevive a uma pergunta, ela nunca foi tão sólida quanto você pensava. E se sobrevive, ficou mais profunda. No próximo episódio vamos entrar no Egito. 10 pragas, milhares de mortos, incluindo crianças egípcias que não escolheram o faraó como pai. E um detalhe que está claramente no texto do Êxodo, que vai mudar tudo o que você pensava saber sobre essa história. Inscreva-se, ative as notificações e me conta nos comentários qual das 3 saídas filosóficas faz mais sentido para você. A verdade não precisa de proteção, ela precisa de coragem.